Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Grêmio. Vitória por 3-1 contra o Atlético Goianiense, um jogo que assim, os 3 pontos eram fundamentais, talvez esse, na teoria pelo menos, seja o jogo que era o mais fácil dessa reta final de Brasileirão. O Grêmio tinha que vencer mesmo, porém teve muito mais dificuldade do que deveria ter, né? Enfim, vou fazer a análise aqui completinha, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol da partida foi marcado pelo Goianiense, marcado pelo Derrick de pênalti. Uma jogada que, cara, inacreditável. Eu vou aprofundar aqui ao longo da análise, as análises individuais dos jogadores, né? Mas é bizarro esse gol do Goianiense. Começa com um erro de passe do Marquezin. O Atlético Goianiense estava fazendo essa marcação lá em cima. O Marquezin tenta sair jogando curto, erra o passe, fica com o jogador do Atlético Goianiense. Ele erra o domínio, a bola estava quase saindo pela linha de fundo. O Gemerson dá uma entrada inacreditável. Eu já comentei aqui naquele jogo contra o Galo, que o Gemerson não é jogador para o Grêmio. De novo, mostrou mais uma vez que, pelo menos na minha opinião, eu tô certo. Enfim. E aí o Derrick bate o pênalti, o Marquinhos pega o primeiro pênalti com a camisa do Grêmio, porém ele dá azar, sobra pro Derrick e ele faz 1-0. É... Na primeira chance clara do Grêmio, o Grêmio empata uma jogada muito boa do Bright White, infiltrando pela área. Sai um cruzamento. Pro outro lado, o Soteldo acha um gol, era um gol muito difícil que ele consegue finalizar no único espacinho que a bola passaria, faz ele o gol de empate. Vai para o segundo tempo, uma jogada do Aravena pela direita, tem um cruzamento para trás. O PP chega de trás finalizando, faz o 2-1. E na reta final do jogo, uma jogada pela esquerda, o Bright White toca pro Reinaldo, ele chega cruzando e o Vila Sante faz o gol na segunda trave. Então vale destacar essa chegada dos volantes à frente, né? É, o segundo gol, o da virada, né? E o terceiro, que foi o que matou o jogo, marcados pelos volantes do Grêmio, chegando bem à frente, né? Enfim, vamos aqui para os destaques individuais e aí a gente aprofunda aqui na análise. Começando pelo gol, o Marquezin. O Marquezin não foi muito exigido, daqui a pouco eu trago as estatísticas. Se o Atlético Goianiense deu 2, 3 chutes a gol, foi muito. E esse time do Atlético fez um primeiro tempo bom. Se bobear, teve mais posse de bola no jogo. Que nem eu já comentei aqui, o Grêmio é um time passivo, cara. O Grêmio não consegue se impor. Que nem eu comentei no. Acho que foi no Grenal mesmo, na última análise aqui do canal. O Grêmio se adapta ao adversário. A todo jogo ele vai se adaptando. O Grêmio não consegue impor o estilo de jogo. O Grêmio não tem um padrão de jogo. É a todo momento, a todo jogo, modificando as peças para se adaptar ao adversário. Se você fica só se adaptando ao adversário, cara, você não vai muito longe. E a temporada do Grêmio deixa claro isso daí. Então, dessa vez jogou com Soteldo e Aravena. Quando for jogar fora de casa com um adversário mais forte, já vai trocar e vai com o Edenilson. Foi com o Monsalve aqui, próximo jogo já deve ir com o Cristaldo. Dessa vez foi com o PP, na próxima rodada vai com o Dodge. Então, assim, o time, o Grêmio, não consegue construir um padrão de jogo, cara. E é por isso que é tão raro ver o Grêmio se impor em uma partida. Tem até vitórias, tem momentos que o Grêmio fica bem no jogo, mas não consegue se impor. Não à toa, o primeiro tempo, cara, o Grêmio deu o quê? Dois, três chutes, sendo que um deles foi na reta final ainda, um cabeceio fraco do PP. E a única chance clara foi um chute do Soteldo. Não conseguiu gerar volume de jogo, não conseguiu fazer nada. Venceu único e exclusivamente por causa da qualidade individual. Porque coletivamente, o goianiense que não dá pra gente elogiar é o Lanterna, disparado. O próprio presidente já admitiu que o time tá rebaixado e conseguiu fazer um primeiro tempo melhor que o Grêmio na arena do Grêmio, tendo mais a bola, gerando mais perigo, pressionando melhor. Então, assim, esse time do Grêmio que nem eu já comentei aqui no canal. É terminar a temporada com o Renato, porque se trocar de técnico a essa altura do campeonato, é desastre na certa, cara. Faltando 7, 8 rodadas, nenhum técnico é mágico. Bom, pelo menos eu não conheço nenhum. E vai fazer o time em um jogo mudar completamente. Então não adianta trocar agora. Seria no máximo uma mudança anímica. E eu acho que não mudaria muita coisa. E não faz sentido trocar agora nessa reta final. Por mim, termina a temporada com o Renato.
já planeja para a próxima temporada um técnico com mais repertório. Eu queria ver, cara, eu não tô querendo um futebol maravilhoso. Seria bom, mas eu queria pelo menos um Grêmio que soubesse se impor, um Grêmio ofensivo, um Grêmio que tenha a bola. Quando você tá com a bola, você não toma gol. Pelo menos assim, você não vai tomar gol. E você tem um controle maior da partida. Tanto é que foi assim que o Goianiense esfriou o primeiro tempo inteiro, cara. O Grêmio não conseguiu em nenhum momento gerar pressão no primeiro tempo, cara. Sendo que o Goianiense, que é um time fraco, tem até alguns bons jogadores, mas é disparado lanterna e conseguiu colocar o Grêmio na roda em alguns momentos. O Grêmio não sabia o que fazer. Teve momentos que o Goianiense ficou quase uns 3, 4 minutos só trocando passe e o Grêmio olhando, cara. Isso é inacreditável. Enfim, no gol, o Marquezinho, que nem eu falei, não foi muito exigido. Chegou a pegar o pênalti, deu azar, né? Spamou pro meio. E aí o Derek, o cara conseguiu falhar até quando ele tem mérito. Enfim, agora eu acho que eu persegui um pouquinho o Marquezinho. Mas não é goleiro pro Grêmio, na minha visão, beleza? Eu sei que é um goleiro experiente, passou pelo Porto, seleção argentina e tal. Mas não me passa confiança. Eu gosto mais, inclusive, do Kaique, né? Que teve essa polêmica da bolinha de esparadrapo. Cara, que. Nossa, não vou nem falar nada. Que bobagem. Porra, bolinha de esparadrapo, cara. Pô, esses torcedores daí do Inter estão de sacanagem também. Enfim, não acho que o Marquezinho seja goleiro pro Grêmio, tá bom? Não foi muito exigido. No momento do pênalti ele até defendeu, mas deu o azar de ir no rebote e o Derek fazer o gol. Vale uma nota 7, tá bom? Vale destacar a reposição de bola dele, muito boa. Gerou alguns contra-ataques originários a partir daí, tá bom? O Marquezinho é bom nesse quesito. Os laterais. Cara, em determinado momento, eu elogiei bastante o João Pedro. Eu mudei completamente de opinião, cara. Ele vive um momento horrível, defende mal, ataca mal, erra tudo. Cara, de verdade, eu cheguei a falar que o João Pedro talvez merecesse seleção brasileira. E aí realmente merecia, porque olha os laterais da seleção. É o Danilo e aí sim o Wanderson, né? Ex-Grêmio, inclusive. Mas o Danilo, cara. E aí qualquer um pode ir pra seleção. O William do Cruzeiro, até pouco tempo atrás, eu acho que também merecia. Ex-Inter, né? O da cotovelada no Bolanhos. Mas enfim, o João Pedro abaixou demais o nível, cara. Fez um Grenal horrível. Acho que faz uns 2 meses que ele não consegue fazer uma única atuação decente. Eu não falo nem atuação boa, é atuação decente. Ele marca mal, erra passe, não ataca bem. Então o João Pedro vive um momento horrível. Eu acho que é de se repensar a lateral direita do Grêmio pro ano que vem. Eu acho que no gauchão o Igor tinha que ter muita minutagem. Tem um potencial alto. É um cara que é rápido, é um cara que é esforçado. E também cruza bem. A gente viu no jogo contra o Fortaleza. Tá bom? Então o João Pedro vive um momento muito ruim. Na esquerda, o Reinaldo, eu diria que o melhor momento do Reinaldo na temporada foi quando o Grêmio usava 3 zagueiros. E aí é meio nítido. O Reinaldo é um cara que todo mundo sabe disso. Todo mundo que enfrenta o Grêmio vai atacar as costas do Reinaldo, cara. Porque o Reinaldo defende muito mal e ataca bem. Não à toa o gol do Vila Sante é uma assistência dele. Mas não dá para um lateral ser tão de extremos assim, cara. Ou mudar a estratégia de aí ter uma proteção maior usando os 3 zagueiros, ou você usa um lateral que é mais equilibrado. Não tem muito o que falar. Agora, usar uma linha de 4 defensores com o Reinaldo na esquerda é desastre na certa, porque sempre vão atacar as costas dele. O Grêmio acabou não tendo tanta dificuldade dessa vez pelo lado esquerdo do Reinaldo, porque o Goianiense é horrível. Se o Grêmio enfrentasse uma equipe boa, com a atuação que o Goianiense fez, só que com jogadores melhores e uma equipe com confiança maior, o Grêmio tinha perdido essa partida. É porque realmente o Atlético Goianiense é bem fraco. É só olhar a tabela, fica nítido isso. E ainda assim, no primeiro turno, o Grêmio só empatou, isso porque arranjou um gol com o Reinaldo, inclusive. Então, assim, para o Reinaldo jogar, tem que ter uma linha de 3 zagueiros. Se não for o Reinaldo, eu não vou nem falar que tem que ser o Mike, porque o Mike também não é lateral pro Grêmio. É outra posição que o Grêmio tem que ir atrás para a temporada que vem. Então, assim, o Reinaldo do meio para frente, bem. Do meio para trás, não foi tão exigido, mas a gente sabe que é porque se fosse um time bom, o Grêmio tinha tomado no mínimo um gol nas costas dele de novo, como é quase todo jogo. Então, assim, que nem eu falei. Pro Reinaldo jogar, tem que ter uma linha de 3 zagueiros. Se não, precisa de um lateral mais equilibrado, tá bom? Vai uma nota 8, que nem eu falei, ele não foi muito exigido porque o Atlético Goianiense é ruim. Enfim, nota 8.
A dupla de zaga, eu gosto muito do Rodrigo Eli. Hoje, pra mim, é titular absoluto nessa zaga do Grêmio, tá bom? Vai uma nota 9. E o Gemerson, cara, eu tenho uma agonia de ver o Gemerson, cara. Porque eu até entendo o jogador que é ruim, mas aí o cara é esforçado pra caramba, dá a vida, beleza. Ou o cara que é muito bom e às vezes tá meio nem aí pro jogo, que é o caso do Soteldo. Que é um cara que a gente sabe que é muito diferenciado, mas vai depender muito da motivação dele pra partida. Agora o Gemerson é um cara que é ruim e tem uma tomada de decisão pavorosa, horrível. Então, assim, contra o Galo, um pênalti bizarro no Hulk. Agora, contra o Goianiense, outro pênalti bizarro. Cara, é um negócio assustador o quanto que o Gemerson, eu não vou falar burro, mas eu vou falar tomada de decisão ruim. No final das contas, dá no mesmo, mas é uma palavra utilizando o eufemismo, né? Pra diminuir a parada. Mas é uma tomada de decisão horrorosa atrás da outra, cara. O Gemerson não dá, velho. Não tem a menor condição. Esse pênalti dele é um negócio ridículo, cara. Ridículo. Tipo, você tem cérebro, usa, tá ligado? O cara do Goianiense tava indo pra linha de fundo. O que que ele ia fazer ali, cara? Não tinha nem opção de passe e ele chega atropelando o cara, velho. Ele, na minha visão, desesperou, né? Depois que viu que o Marquezinho errou o passe na saída de jogo. Também errou ali. O Marquezinho é muito culpado do pênalti. Mas o Gemerson mais ainda, cara. O jogador tem que ter um mental bom. E você chegar desse jeito, pelo amor de Deus, cara. Na minha visão, não tinha nem que ser mais relacionado, tá bom? Pra temporada que. Eu sei que, de novo, que nem eu falei no jogo contra o Galo, que nem eu falei no Grenal. Eu sei que o Gemerson chegou faz pouco tempo. Mas a amostra que ele já mostrou já deixou nítido que não é jogador pro Grêmio, tá bom? É, vai jogar no Atlético Goianiense, vai jogar no Goiás, no Curitiba, mas no Grêmio, equipes mais fortes, mais tradicionais, assim, não dá, cara. Não dá. Vai um zero aí, eu vou ficar perseguindo ele a passagem inteira do Grêmio. Porque até tem uma visão de jogo interessante, teve um lançamento bom pro Aravena no primeiro tempo, mas o cara não tem cabeça, velho. O pênalti contra o Galo é bizarro, de burro. E aí eu tô falando burro o lance, não ele, tá? Mas também é. Tomada de decisão ruim. E contra o Goianiense, pior ainda, cara. É um negócio absurdo. Vai um zero aí pro Gemerson. O Aravena, cara, o Aravena deu assistência pro PP, foi muito bem. O Aravena, cara, depois. Acho que foi no jogo contra o Fortaleza, não foi? No jogo seguinte do empate contra o Botafogo. A partir dali ele começou a jogar muito bem. Hoje, na minha visão, é titular absoluto do Grêmio. E as pontas não tem o que inventar, não tem nada de Edenilson, nada de improvisação. É Aravena e Soteldo. Acabou. Tá? O Grêmio tem que ter um mínimo de coragem de ir com dois pontos bons. Então, Aravena e Soteldo. Acabou. O Aravena. O início, quando a gente comparar Aravena e Monsalve, né? Eu não vou nem falar do Arezzo porque ele tem uma minutagem muito baixa. Mas Aravena e Monsalve, o Monsalve começou muito bem e o Aravena muito mal. Hoje o Monsalve abaixou um pouquinho, principalmente porque virou reserva, parou de ter minutagem. E o Aravena subiu muito. Hoje o Aravena é muito importante pro Grêmio, tá bom? Enfim, o Aravena de novo muito bem, participou, deu assistência. Primeiro tempo, quando o Grêmio não criava nada, o primeiro chute do jogo foi uma jogada que ele rouba a bola, ele dribla o time inteiro do Goianiense, finaliza. Então, assim, o Aravena hoje é titular absoluto do Grêmio, na minha visão. Pelo menos deveria ser. Vai uma nota 8. O Vila Sante muito bem, tanto na defesa, tanto no ataque. Esse efeito surpresa chegando no ataque. Vai uma nota 9. O PP não fez um bom jogo. Eu sei que o cara fez gol. Mas não dá pra definir uma partida de um jogador, ainda mais nessa posição, só pelo gol, tá bom? O PP não dá. O PP é um jogador muito comum. De novo, é a mesma coisa do Gemerson. É jogador pra Cuiabá, é jogador pra Vitória, é jogador pra Criciúma, pra Juventude. Pro Grêmio não é, cara. Porque assim, o cara é o segundo volante, é o cara que tem que fazer o jogo acontecer. O PP é aquele cara que ele pega a bola, não tem opção de passe, ele conduz e se joga. É um negócio que, assim, eu fico revoltado sendo que tá dando a falta pro Grêmio, cara. Teve um lance no primeiro tempo que ele tenta driblar 3 4 ninguém toca nele, ele se joga em cima da bola e pega a bola com a mão. Se fosse. É porque no Brasil a arbitragem é horrível e os caras, além de ruim, não tem coragem. Então, assim, nunca vai deixar um jogo seguir assim e marcar uma falta porque o cara pegou com a mão na bola. Mas se o PP tivesse em uma liga com uma arbitragem minimamente decente, ele ia passar vergonha, porque ele não ia conseguir dar sequência a quase nenhuma jogada. É só passe pro lado, para trás, pro lado, para trás.
E quando força um pouquinho, essa jogada que ele conduz um pouquinho a bola e se joga. Então, assim, é um negócio que não dá. Mandou muito bem, porque no primeiro tempo teve efeito surpresa, assim como o Vila Sante, chegando de trás, deu um cabeceio para a defesa do Ronaldo. E no segundo tempo, o gol da virada é dele. Então, no momento decisivo, ele apareceu, fez o gol, uma baita finalização, tem muito mérito pelo gol. Mas o segundo volante é o que faz o jogo acontecer. E o Grêmio foi dominado pelo Goianiense a maioria do primeiro tempo e em certa parte do segundo também. Então, assim, o time do Grêmio é mal treinado, falta repertório. Mas o jogador que tem que fazer o time acontecer é os meio-campistas, principalmente o segundo volante, que faz o time girar a bola de um lado para o outro e o PP não consegue fazer isso. Então, na função dele, muito mal, mas nesse momento de chegar à frente, ele mandou bem, fazendo o gol. Vai uma nota 6, mas não é o suficiente para o Grêmio. De novo, para mim o PP é jogador de Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá, não para o Grêmio. E ainda é um volante que não marca bem. Então, assim, não tem o poder de marcação, não faz o jogo acontecer. Fez o gol, parabéns. Mas a longo prazo não é o suficiente. O Soteldo é diferenciado, não tem muito o que falar. Talvez tecnicamente o melhor jogador do Grêmio. A questão do Soteldo é a mesma do Rames Rodrigues, tá? No São Paulo, enfim. É um cara que é diferenciado, é um cara que é muito bom. Depende só desse motivacional dele para a partida. Porque ele jogando inteiro na partida, concentrado, ele é muito diferenciado. Então, no momento que o Grêmio não estava jogando nada, o Goianiense estava conseguindo esfriar a partida, vencer, estava jogando melhor que o Grêmio. E o Soteldo achou um gol muito difícil, com marcação na frente, chute sem ângulo, fez um golaço e a partir daí deu uma tranquilidade maior pro Grêmio. Então o Soteldo vai uma nota 9, é muito diferenciado. Eu só acho que assim, em jogadas de bola parada, o Grêmio busca muito. Toca pro Soteldo, vai no X1 e tem um monte de gente na área. Eu sei que você tem que confiar no seu companheiro, mas a ponto de ir pro X1 e tá um monte de gente na área, já aconteceu algumas vezes do ano, ao longo da temporada, do Soteldo perder essa bola no X1, dar o contra-ataque e tá o time inteiro do Grêmio no ataque. Então não faz sentido essa bola parada você ir pro X1 do Soteldo. A não, você pode até fazer isso, mas aí você manda uma quantidade reduzida de jogadores para a área. O Grêmio tem essa jogada de toca a bola para o Soteldo ir no X1 e tá todo mundo na área. E X1 é aquilo. Se o marcador vence o confronto, tem o campo inteiro para percorrer e o Soteldo não tem a capacidade de marcação. O cara é um anão. Ele não vai conseguir nem fazer a falta. Então, assim, é uma jogada que, na minha visão, não faz sentido essas bolas paradas que vai pro X1 do Soteldo e tá todo mundo na área. É um risco desnecessário, na minha visão. Você pode até fazer isso, mas aí manda menos gente pra área. Ou você simplesmente faz uma jogada ensaiada, enfim, mas sem ser o X1. Mesmo que o Soteldo tem muito bom isso como característica, mas não vale o risco de mandar todo mundo pra área e ir pro X1. Mas no geral, muito bem no jogo. O Monsalve deu um drible espetacular no segundo tempo, né? Que ele dá o toque de um lado, pega do outro e só. Não fez mais nada. Eu gosto muito do Monsalve. Ele, quanto o Soteldo e o Vila Sante, pra mim hoje são os jogadores que eu mais gosto do Grêmio. Mas é um Monsalve discreto. E eu não vou ficar criticando o Monsalve, porque assim, o cara não tocou na bola. Tipo, ele é diferenciado, mas, que nem eu falei, o Grêmio não consegue se impor nem contra o Atlético Goianiense, cara. Era jogo pro Grêmio atropelar, era jogo pro Grêmio gerar escanteios, gerar finalização, esmagar, meter 4, 5 gols no Goianiense. Até fez 3, mas eu vou trazer as estatísticas. O Grêmio gerou poucos chutes a gol. É porque realmente o Grêmio tem muita qualidade individual. Mas o time em repertório, em ter a bola, em atacar o espaço, em conseguir envolver o adversário, é uma vergonha, cara. Pelo nível dos jogadores, pela qualidade do time, é muito pouco. Enfim, o Monsalve foi abaixo, mas eu acho que é muito mais uma questão coletiva do que propriamente qualidade, porque ele tem de sobra, já mostrou isso. Enfim, vai uma nota 5. O Bright White, na finalização, no cacuete do centroavante de fazer gol, enfim, ele ficou abaixo, porém gerou muitos espaços. O gol do Soteldo é uma assistência dele. O gol do Vila Sante é uma jogada que começa com o passe dele também. Então, envolvido em 2 dos 3 gols. É, Enfim, é muito bom centroavante. Eu manteria para a temporada que vem Bright White e o Arezo. Por mim, o Diego Costa pode ir embora, principalmente por conta da idade. Mas aí, de novo, vai depender se o Bright White vai querer ficar ou não. É uma situação muito diferente, né? O cara é dinamarquês, tá no Brasil. Uma equipe que não vai pra nenhum lugar. Não briga por título,
Final de temporada eu espero que não brigue contra o rebaixamento. Tem mais algumas rodadas. Não dá pra afirmar nada. Mas é muito pouco, né? Pra um cara que atravessa o mundo pra ficar no meio de tabela. Enfim. Entre o Arezzo com pouca minutagem, o Arezzo se desloca bastante, tá? Um centroavante móvel, por mais que seja muito forte. Atacou muito espaço, porém na hora do passe, na hora de ser efetivo em alguma coisa, não foi muito bem. Entrou o Cristaldo, deu um passe espetacular pro Arezzo, que se o Arezzo chega dando só um toquezinho por cima do Ronaldo, fazia o gol. Não fez, né? Mas enfim, uma nota 6 ali pro Arezzo, uma nota 7 pro Cristaldo, entrou muito bem. O Edenilson para fazer esse lado direito, né? No lugar do Aravena, vai uma nota 5, mediano também. E o Pavon entrou na esquerda, pegar ritmo no lugar do Soteldo também, é um cara que marca melhor, um cara aguerrido pra caramba. Acho que pode retomar o protagonismo que teve no Grêmio. E agora com o Pavon inteiro fisicamente, o Grêmio tem Pavon, Aravena e Soteldo. Excelentes opções para a ponta, tá bom? E o Ronald também entrou no meio de campo, dá para ver que ele tá começando a ter uma minutagem maior, e isso é bem interessante, eu acho que realmente merece essas oportunidades. Destaques do lado do Goianiense, cara, o Adriano Martins tecnicamente fez uma boa partida na saída de jogo. O Rony até fez uma saída de jogo interessante, mas é aquele cara que é o comum, tá? É passe pro lado, passe para trás, na hora de forçar um passe ele erra. E erra em tomada de decisão também. Então, para fazer é a mesma coisa que eu falei do PP e do Gemerson, para um Atlético Goianiense, para um Criciúma, para um Juventude, beleza. Agora o Rony pro Corinthians é muito pouco, entendeu? Ahn, O Alejo Cruz é muito versátil, né? Começa na ponta, vem pro meio, termina na lateral esquerda. É o famoso Coringa. O Luiz Fernando. Cara, isso mostra muito desse Grêmio dos últimos anos, né? Naquele Grêmio foi rebaixado, o Grêmio que teve muitos problemas para 2021, 2022. Tinha o Luiz Fernando e o Janderson na equipe. Os dois estão no Atlético Goianiense, sendo que o Janderson não serve nem para Atlético Goianiense e servia para aquele Grêmio. Porra, tá explicado. Porque, tipo assim, inacreditável. O Derek fez um bom jogo. Que mais? Cara, eu não entendi, velho, porque, tipo assim, o Humberto Louser, né, colocou só o Lacava, entrou muito bem no jogo. O resto das mexidas todas, com exceção do Janderson, entrou um pouquinho antes. Com 45 do segundo tempo, perdendo por 3-1, o cara coloca três caras novos pra jogar 4, 5 minutos. Pô, esculacha com os caras, velho. É melhor nem entrar do que entrar nesse contexto. Tipo assim, inacreditável. Não faz sentido isso daí, mas beleza. E esse elenco do Goianiense, cara, que nem eu falei, tem bons jogadores, tá? Porque, assim, o Luiz Felipe é um zagueiro bom, que fez gol no Grêmio no primeiro turno, né? Zagueiro ex-Santos. O Guilherme Romão é um lateral que ataca bem, ex-Corinthians, ex-CRB. O Bruno Tubarão também era atacante, virou lateral, ataca bem também. O Luiz Fernando no Goianiense joga bem. O Baralhas é um bom volante. O Alejo Cruz é um cara que é muito versátil. O Derek era muito bom jogador no Guarani. O Shailon é um dos caras que tem mais assistência na temporada e virou reserva desse time. O Lacava é muito habilidoso, entrou bem. O Hurtado era centroavante da LDU até esses dias, quando jogou a Recopa Sul-Americana contra o Fluminense. E hoje é reserva do Goianiense. Então, assim, é um time que tem jogadores interessantes até. O Campbell, que era do Arsenal, da Costa Rica, né? Jogou várias Copas. Enfim. Estatísticas: 11 chutes do Grêmio, sendo 5 a gol. É muito pouco, cara. O Atlético Goianiense jogando na arena do Grêmio teve mais chutes que o Grêmio, sendo que grande parte do jogo o Grêmio estava atrás do placar. Então, assim, que nem eu falei, o Grêmio não consegue se impor. O Grêmio conseguiu ter menos chutes, menos posse de bola que o Atlético Goianiense jogando em casa, cara, contra o pior time da competição. Porra, tipo assim, resultados variam, depende muito da atuação individual dos jogadores. Agora, esse padrão do Grêmio ter menos chutes, menos escanteios, dessa vez até teve mais, mas menos chutes e menos posse de bola que os adversários, praticamente contra qualquer time, aí é do técnico, cara, não tem muito o que falar. Tipo, eu não acho que seja correto demitir técnico a todo momento, isso é coisa de time pequeno. Mas agora, o time não conseguir demonstrar um mínimo de padrão de jogo, de envolver o adversário, aí é culpa do técnico, não é só qualidade individual. Tanto é que, ó, chutes a gol, praticamente 50% na pontaria. Basicamente, a cada dois chutes, um ia a gol. É um aproveitamento muito bom, tá? Dá pra ser melhor, dá, mas é um aproveitamento bom, tá bom? Então não é questão individual. Daí é pura e exclusivamente o treino do time, o que o time apresenta dentro de campo. O Grêmio é muito passivo, que nem eu falei.
Goianiense 13 chutes sendo 5 a gol. De perigo mesmo, só o pênalti, né? Enfim. Faltas 14 do Grêmio, 18 do Goianiense. Cartões 2 do Grêmio, 5 do Goianiense. Aí vai destacar a Edna também, né? Porque, tipo assim, não era jogo pra tudo isso de cartão. Foi inventando alguns cartões, nada a ver. Teve jogador que levou cartão que não era nem falta. Porra. Acabou dando cartões pra um jogo que era pra ter 2, 3 cartões na partida, teve 8. Então, um exagero muito grande. Faltas que não eram. Que nem eu falei, do PP é um absurdo. Eu sei que foi falta pro Grêmio, no meio de campo não daria em nada, mas ele vai pra cima num lugar todo congestionado, onde tem 3, 4 jogadores, quando vê que vai perder a bola, se joga e pega a bola. Ninguém nem encostou nele. E se joga e pega a bola com a mão, e aí não tem a coragem de marcar uma falta de ataque, né? É, justamente porque ia ser vaiado, por todas essas coisas. Mas aí não é só ela, é a arbitragem no Brasil inteira. Vai muito na onda do jogador. Tinha que ter mais personalidade. Que nem eu já comentei aqui, eu prefiro muito mais um árbitro que deixa seguir um lance que foi falta do que um árbitro que marca uma falta que não foi. E no Brasil os caras ficam muito nisso. Olha o tanto de pênalti que o cara só simula e o juiz dá, o tanto de falta que o jogador cava claramente. Então, assim, é um negócio que estraga um pouquinho o espetáculo. É muito melhor um árbitro que deixa o jogo seguir, mesmo quando às vezes é falta ele deixa seguir, do que marcar uma falta que não existe. Isso que é agoniante, revoltante. Enfim. Canteios 4 para o Grêmio, 3 para o Goianiense, tá? Com esse resultado, o Grêmio na 11ª colocação com 38 pontos. O Goianiense na última colocação com 22 pontos. Que nem eu falei, é a pior equipe da competição e o Grêmio conseguiu ter menos posse de bola e menos chutes jogando em casa, com o estádio lotado praticamente, né? Então, assim, inacreditável. E aí não é questão individual, é questão de postura, questão anímica, questão de estratégia mesmo. O Grêmio não tem repertório e aí vai na conta do técnico de novo. Então, assim, o Grêmio precisa de um técnico que faça o time ser mais, como é que eu posso falar? Propositivo? Existe essa palavra? Um time que tenha mais ação, um time mais ativo, um time que envolva o adversário, que gere volume de jogo. Eu acho que o Renato cobra muito a questão individual do jogador, sendo que o time tem que gerar volume de jogo. Era para num jogo contra o Atlético Goianiense jogando em casa, gerar 8 escanteios, 20 chutes e atropelar o adversário. O Grêmio não gera isso, o Grêmio deixa o adversário finalizar mais. Se o Grêmio enfrentasse uma equipe de qualidade, o Grêmio teria perdido essa partida e quase todas as rodadas é a mesma coisa. Então é muito pouco pro Grêmio. E é um time que tem muito bons jogadores, cara. O Grêmio tem o Aravena, o Monsalve, o Soteldo, o Bright White. Ainda tem o Arezzo, o Cristaldo, o Pavon. São muitas opções boas que o Grêmio rende muito pouco pelo que tem, cara. Enfim, só pra fechar aqui então, craque da partida, acho que vale destacar aqui. Vou separar aqui os principais na minha visão. Rodrigo Eli, Aravena, Vila Sante, Soteldo, Bright White também foi bem. E é isso, tá? Do lado goianiense, o Derek fez um bom jogo. E é isso. O Lacava também entrou muito bem, os principais destaques do goianiense. Do Grêmio eu vou resumir então em Soteldo e Vila Sante. Vou ficar entre os dois. E vai pro. Deixa eu pensar. Entre Soteldo e Vila Sante, cara, vai pro Soteldo, tá bom? Que no momento que o Grêmio tava perdendo, ele achou um gol que deu uma tranquilidade maior pro time, beleza? E o pior é o Gemerson, de novo. Eu não aguento mais esse cara, velho. É muito ruim. Não é jogador pro Grêmio. Beleza? Eu acho que é isso no geral. É... Pô, não tem muito o que falar. Eu tinha avisado aqui no canal. O restante do brasileiro ia depender dos dois jogos, contra o Galo e contra o Inter. O Grêmio tinha que vencer os dois para sonhar com pré-Libertadores. É o que eu tinha falado. Perder os dois, acabou. Não adianta mais sonhar com pré-Libertadores. A questão é fazer uma reta final boa para pelo menos pegar uma Sul-Americana. Se o Grêmio for rebaixado, é uma das coisas mais vergonhosas da história, porque o time do Grêmio é muito bom e tem muito time ruim, tá bom? Então, porra, o Criciúma vai ficar na primeira divisão. O Juventude que nem eu falei, é coisa de time pequeno. O Juventude acabou de fazer 2 jogos bons. Deu trabalho pro Palmeiras, deu trabalho pro Flamengo e demitiu o técnico. Então, tá dando quase meia hora, não vou me prolongar aqui, tá? Próximo jogo do Grêmio é contra o Fluminense fora de casa. Tamo lascado. Os caras vão dar a vida. Provavelmente o Grêmio não vence. Que nem eu falei, não consegue propor o jogo. Foi esse o vídeo, valeu e falou.